última carreira da base e o seu trabalho vai ficar com essa aparência aqui. Então, agora chega o momento de começar a trabalhar o corpo, né? E para isso a gente vai precisar acompanhar num gráfico. Então, aqui tem algumas, quando você receber seu PDF, tem algumas versões aí do gráfico. Tem essa primeira, que a primeira é, caso você esteja usando a mesma cor, as mesmas cores que eu, você pode acompanhar por essa primeira. Aqui nessa segunda, cada cor recebeu a letra correspondente, né? E aí, você quiser, você pode olhar assim, ah, aqui eu sei que é a cor A, B, enfim. Você vai convertendo aí pra cor que você estiver usando. E tem uma terceira versão, que ela tá sem cor nenhuma, somente com as letras A, B, C e D. E aí, nesse caso, você vai pintar com a cor que você estiver utilizando. Pode imprimir, se quiser pintar na mão, tá tudo bem. Aqui, no caso, eu vou fazer esse vídeo acompanhando aqui, né, que é a mesma cor que eu tô usando. E como que você vai fazer pra ler esse gráfico? Primeiro, olha, ele tem que ser lido na horizontal. Então, você vai precisar deixar o seu celular, né, seu gráfico, sua folha nessa posição. E quando aproxima, tem alguns números aqui na parte de baixo, olha. Esses números vão de 1 até 60. E aqui do lado também tem alguns números que eles vão de 1 até 46. Aqui, os números que estão aqui embaixo, eles correspondem à quantidade de pontos, né? Então, são pontos. E os números que estão aqui na lateral correspondem à quantidade de carreiras, tá certo? Agora, para começar o trabalho, eu começo sempre olhando onde está o meu ponto número 1. Aqui, o meu ponto número 1, ele começa, né, com a minha cor B. Então, eu vou acompanhar exatamente com o que tá falando aqui para mim no gráfico. Então, eu já troco aqui a minha cor para cor B. Esse meu ponto aqui que eu finalizei, mas aí eu vou fazer uma troca de cor. Troquei para cor B. Aqui no gráfico, ele tá me dizendo que na cor B, eu vou fazer 7 pontos. Então, eu vou fazer do 1 ao ponto 7, e depois eu preciso trocar de cor para cor C. Então, vamos lá. Fazer 7 pontos na cor B. Sete pontos na cor B. O sétimo ponto inacabado, porque eu vou trocar de cor. Então, solto todos os fios, pego a cor C. Faço a minha troca de cor, somente um ponto, e volto com a minha cor B. Porque aqui na minha cor B está dizendo que eu vou fazer os pontos de 9 até 15 usando a cor B. Você vai reparar que cada seção agora vai corresponder com as linhas que estão fazendo as divisões de cores aqui do fundo. Então, vai acompanhar quando subir o corpo. E aí, agora, eu vou trocar pra minha cor C. Finalizei a parte, né, que era dos pontos de 1 até 15. Agora, aqui eu estou no ponto 16, começando o 16º ponto agora.
Aqui no gráfico diz que eu vou fazer do 16 até o 22, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos na cor C. E assim, você vai fazer até completar essa linha. Aqui, no caso, eu vou fazer até chegar no ponto 60 e volto para mostrar como que você vai dar continuidade no seu trabalho. Fiz os primeiros 60 pontos dessa carreira do corpo da bolsa, seguindo o gráfico. Aqui eu coloquei o marcador para sinalizar onde tá começando a minha primeira carreira, para você ver, quando eu faço a minha primeira repetição de 1 a 60, ele dá esse tanto de pontos aqui. Então, eu preciso fazer mais 2 vezes a mesma repetição para dar a volta completa. Então, como que acontece isso? Esse aqui é o meu ponto 60. Cheguei no final do meu gráfico, né? No caso, nesse limite aqui que tá dentro desse quadradão aqui azul mais escuro, é o limite para eu saber que eu preciso repetir. Cheguei no final, no ponto 60, eu volto pro ponto 1, para fazer a mesma sequência de 1 até 60. Cheguei no final, eu vou de novo de 1 a 60, desde o começo. Então, aqui no caso, eu vou repetir essa sequência, voltando, né, no ponto 1, que é na minha cor B. E tudo isso aqui que eu fiz, eu vou repetir nos próximos pontos. Vou finalizar minha carreira toda e volto para mostrar como que faz para ir para a segunda. Aqui eu já finalizei a primeira carreira, e aí você pode reparar que quando você coloca na mesa ou numa superfície plana, continua retinho. E tá tudo bem, porque a gente vai continuar fazendo as próximas carreiras sem fazer aumento, e aí sim o nosso trabalho vai começar a virar e subir. Assim como aconteceu nessa daqui, ó. Fundo, aí depois de algumas carreiras do corpo, já que ela começa a virar e subir. E para você passar agora para segunda carreira do gráfico, ó, aqui eu fiz, né? Finalizei a minha primeira carreira e agora tem que passar para a segunda. Como que você vai fazer? E aí, continua a mesma coisa sobre os pontos. Cada quadradinho continua sendo um ponto. E aí, quando você for para sua segunda carreira, você chegou, né, até o ponto 60, aqui na primeira carreira. Para passar para a segunda carreira, você volta o seu gráfico lá para o começo. E aí, sim, você começa a segunda carreira. E na segunda carreira, continua usando a cor B para começar. Então, esse aqui é o meu último ponto, né, da primeira carreira. E para eu começar a segunda, ele já começa na minha cor B. Então, eu termino a carreira 1 com o meu último ponto inacabado, solto o fio e faço a troca de cor para a cor B. Esse marcador aqui, na verdade, nem precisa de marcador, mas eu coloquei só para sinalizar, né, onde estaria o final da carreira. Então, aqui eu sei que é o começo da minha segunda carreira, e eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos na minha cor B. 1, 2, 3, 4 e 5. Após fazer 5 pontos na cor B, eu troco e faço 5 pontos na minha cor C. Solto o fio e vamos para a cor C. Um, 2, 3, 4 e 5. E troco de novo a minha cor e finalizo aqui essa primeira seção, né? Com mais 5 pontos na cor B.
São 12 seções, se você for acompanhar sempre olhando aqui pelo fundo, são 12 seções, então essa primeira aqui eu terminei, ou 12 motivos. Essa primeira parte eu terminei, agora eu vou passar para o meu segundo motivo, ou para minha segunda seção. Então, eu vou acompanhar a cor que eu já tô vendo que aparece aqui no meu desenho. Se você for ver bem, nem precisa ficar olhando muito o seu gráfico aí. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. 5 pontos na minha cor C. Troco o fio. Faço 5 pontos na cor que tá aqui no centro. Eu já sei, né, que a sequência é sempre a mesma. E isso daqui é uma sequência que você vai repetir sempre do começo até o final do seu gráfico, sempre observando onde é o último ponto da carreira e observando sempre onde é o ponto inicial da carreira, tá certo? Então, a partir daqui, você já consegue. Deixa eu colocar aqui esticadinho, ó, ela começou a dar uma viradinha, mas ainda não é o suficiente, né, pra ver que tá realmente subindo o corpo da bolsa. Acho que na terceira carreira do gráfico que ela começa a realmente virar, e tá tudo bem, certo? Então, a partir daqui, você já consegue fazer sua subida do corpo da bolsa todinho. Só observa que aqui nessa parte... na carreira 41, é onde você vai fazer os seus espaços para passar o cordão de fechamento, tá certo? Então, aqui nessa parte você faz uma pausinha e acompanha como que faz o cordão de fechamento.